Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na rede educativa Mato Grosso do Sul. Hoje, o programa vai responder às dúvidas sobre saúde dos telespectadores. A nossa produção foi às ruas de Campo Grande para ouvir a população. E eu quero dizer para você que hoje nós vamos fazer jus ao tema do programa, Tribuna. Você vai poder falar. E a nossa primeira pergunta vem da dona Vera Lúcia, que tem 59 anos e é do lar. Doutor Luiz, meu nome é Vera Lúcia e eu gostaria de saber com o senhor o seguinte, eu tenho uma dormência na minha perna, fica muito tempo em pé, do lado direito ela adormece, como se estivesse anestesiada. Eu gostaria de saber quem eu procuro e qual o procedimento, entendeu? Dona Vera, dormência significa sempre uma disfunção do sistema nervoso. Quando a gente fala sistema nervoso, as pessoas de uma maneira geral pensam no cérebro, pensam nas manifestações psiquiátricas, né? E alguns menos agressivos vão para a área psicológica. Mas eu quero dizer para a senhora que manifestação do sistema nervoso é que o nosso organismo, ele todo está na dependência do sistema nervoso central. E lá na periferia, nós temos os nervos que trazem as informações para que a gente possa se defender naturalmente. E a maior defesa que nós temos é exatamente a dor. Então, quando a gente começa a ter uma alteração tipo formigamento, é o primeiro passo da dor. Isso significa que o nervo lá na periferia, ou mais centralmente, está um pouquinho comprometido. Na periferia é a bainha de mielina, nós temos uma capa do nervo. E mais centralmente nós temos compressão. A senhora já deve ter ouvido falar a tal da ciática. A ciática nada mais é do que a compressão de nervos que saem da medula e a medula, por sua vez, está ligada ao cérebro. Então, nós tomamos a informação para tomar ações, para agirmos. Então, é importante a senhora não ficar preocupada, claro que tem que procurar auxílio e, no caso específico, ver se está tendo dor nas costas, se o problema é periférico, se às vezes a senhora senta durante muito tempo, começa a ter esse formigamento, enfim, tem várias alterações. A primeira pessoa a ser procurada é o clínico. Quero dizer para a senhora, procure o clínico geral no posto de saúde, ou seja, na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e a senhora terá a explicação depois de um exame clínico bem feito. A segunda pergunta vem da senhora Sandra Maria da Silva. Sandra é autônoma. Vamos ver o que a Sandra nos diz. Boa tarde, doutor Luiz. Meu nome é Sandra. Eu sou muito de enxaqueca. Eu gostaria de saber qual é a diferença da enxaqueca para a dor de cabeça. Dona Sandra, existe uma confusão, né, de uma maneira geral. As pessoas confundem dor de cabeça com enxaqueca. Enxaqueca é uma entidade, vamos dizer assim, médica, é uma doença, é uma patologia. E a dor de cabeça é um sintoma. A enxaqueca se expressa pelo sintoma dor de cabeça também. Não obrigatoriamente, mas vamos dizer assim, 90%, né, das manifestações de enxaqueca, o grande temor é exatamente a dor de cabeça. E de uma maneira geral, quando as pessoas vão apresentar a dor de cabeça, elas simplesmente começam a apresentar aquilo que nós chamamos de pródromo, né? Ou seja, vem antes da dor de cabeça. Muitos têm tremor ocular, dificuldade para fixar um determinado ponto, formigamento na face, às vezes na hemiface, ou seja, na metade do rosto. E aquilo é
manifestação de que vai começar o processo de dor de cabeça, e isso significa que a artéria lá do cérebro ela fechou, diminuiu a circulação, e por isso a sensação de formigamento. E depois vem a fase de dilatação, que é a fase da dor de cabeça. Então, dor de cabeça compõe a entidade enxaqueca. E enxaqueca nem sempre significa dor de cabeça, embora na grande maioria das vezes ela se apresente com dor de cabeça. A nossa terceira participante é a senhora Mayra Crisóstomo, 24 anos, e a Mayra é advogada. Vamos ver a pergunta da Mayra. Doutor Luiz, boa tarde. Meu nome é Maíra e eu fui diagnosticada com ovário policístico. Eu queria saber se tem algum problema com fertilidade, quais são as causas e o tratamento. Obrigada. Eu falei Mayra, mas é Maíra, isso depende, né? Ela está com Y ali, então, na verdade, o importante, Maíra, é que a síndrome do ovário policístico é uma entidade que cada vez mais é diagnosticado, claro que hoje pela facilidade diagnóstica e pela também abordagem dos médicos e mais experiência, principalmente na área de ginecologia e obstetrícia. E por isso é importante você saber, porque de uma maneira geral a sua preocupação está relacionada à questão da fertilidade. O ovário policístico, né, não se sabe muito bem a causa. O que a gente percebe é que há uma série de outras situações clínicas que se apresentam junto com o ovário policístico, inclusive é a tendência da intolerância à glicose, ou seja, resistência à insulina. As pessoas têm tendência a ter diabetes, têm tendência a hirsutismo. E a grande preocupação das mulheres é exatamente a fertilidade, né? No seu caso, você é 24 anos, não quer dizer obrigatoriamente que você vai ser infértil, tem que ter um cuidado maior, tem que procurar o seu médico e o seu médico, naturalmente, vai lhe explicar melhor como fazer, como abordar, como lidar com essa situação, inclusive prevenindo as outras condições clínicas que aparecem na síndrome do ovário policístico. Então, vocês vejam que o ovário policístico é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, não é um problema só do ovário, né? E especificamente aí no caso tem que ser feito um acompanhamento preciso para que oportunamente na hora que você achar conveniente você conceba e tenha um filho. A próxima pergunta vem da nossa telespectadora Eliane Arruda, de 25 anos. Eliane é nutricionista. Vamos ver a pergunta da Eliane. Oi, doutor Luiz, meu nome é Eliana e eu gostaria de saber se tem alguma causa específica para as crianças que nascem com o espectro autista. E se tem alguma coisa que nós mulheres podemos fazer para evitar ou diminuir essas chances. Eliane, a sua pergunta é muito importante. De uma maneira geral, todos nós estamos vendo uma avalanche de diagnóstico de autismo, né? É a chamada doença do espectro autista ou transtorno do espectro autista. Vamos explicar aqui rapidamente. A palavra autismo, né, ela significa uma introspecção, né? Auto é sempre aquele que se move automaticamente, né? Por isso, automóvel. E quando a gente fala auto, é alguma coisa interiorizada. E esse termo foi primeiro usado no início do século passado, por um psiquiatra suíço, para descrever as alterações ligadas à esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença psiquiátrica em que o indivíduo ele introspecta, ele passa a conversar com ele mesmo, né? É aquele indivíduo totalmente anormal do ponto de vista de relacionamento. E quando começa a aparecer o autismo, que já existia, mais diagnósticos são feitos, né, o pessoal começa a buscar uma explicação, vamos dizer assim, etimológica, uma relação palavra e causa. E aí usa o termo autismo. Então, autismo é uma diversidade neurológica. A gente não sabe se é normal ou se é anormal. A verdade é que a gente tem tido pessoas com manifestações autistas e o que é interessante é que o autismo ele é muito mais frequente no homem. E aqui vem um alerta.
hoje já se estabelece com alguma precisão de que autismo é doença hereditária, ou seja, você herda de pai e de mãe. Existem algumas dúvidas ainda, mas um outro aspecto importante é que nós temos visto que, de uma maneira geral, nós temos tido muitos diagnósticos de autismo. E a pergunta é por quê? Alguns ambientalistas, né, querem dizer que o problema do autismo está ligado basicamente aos agrotóxicos, os defensivos agrícolas. Não é verdade. Mas uma coisa a gente tem que entender, que o cérebro da criança, quando está lá no útero da mãe, ele passa por influências hormonais, são chamados esteroides. Então, o hormônio masculino, a testosterona, e o hormônio feminino, o estrogênio. Acontece que a testosterona tem uma influência muito mais marcante no que diz respeito à chance do indivíduo desenvolver o autismo. Por que eu estou falando isso? Porque, de uma maneira geral, as pessoas hoje querem ficar bonitas, fortes, malhadas, e vai na academia e diz assim, olha, toma aquele androgênio, ou seja, aquela testosterona, né? E, de uma maneira geral, as mulheres usam os hormônios masculinos e acabam aumentando a chance. Essa é uma condição que você tem que levar em conta, você que está nos ouvindo aí, né? Se você pensa em engravidar, não faça uso de hormônio artificial, no caso, a testosterona. É importante que você saiba disso. Por quê? Porque na gravidez você pode transferir influência hormonal excessiva ao cérebro do seu filho e aí você acabará dando a ele maior chance, né, de contrair o autismo. E ninguém quer ter filho autista, porque na verdade sai um pouquinho do espectro de normalidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto é exatamente o fato de que o que é normal, né? Isso eles chamam de neurodiversidade. Neurodiversidade é exatamente as variações, né? A gente vê pessoas com autismo que têm uma capacidade intelectual para determinados segmentos, como cálculo. Por exemplo, cálculo matemático. A pessoa faz contas assim absurdas que um cientista versado, estudado, não consegue fazer porque é questão de treinamento. As habilidades artísticas, como capacidade de esculpir determinados elementos. Então é importante que a gente atente porque o autismo ainda não está muito bem definido o que acontece. Na verdade, só para terminar, existe inclusive as mulheres que têm menos manifestação de autismo, né, elas têm também tendências outras, principalmente em termos de doenças cardiovasculares, que cada vez mais está se descrevendo naquelas que têm aí um espectro pequeno de autismo. Sendo assim, Eliane, eu espero ter esclarecido você e todos aqueles que nos acompanham. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, e nós já voltamos com resposta a mais perguntas. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 99832 1122. Neste segundo bloco, nós continuamos a responder às dúvidas sobre saúde e bem-estar da população sul-mato-grossense. Obrigado pelas participações de todos. E agora nós vamos ouvir o questionamento do senhor Edilson Benevides, que tem 43 anos e é vendedor. Bom dia, doutor Luiz Ovando. Meu nome é Edilson, sou ciclista amador. Eu não peguei Covid, eu gostaria de saber se está relacionado à minha atividade física, ao meu estilo de vida. Edilson, sem dúvida, a sua condição saudável, o seu zelo pela saúde, na prática do esporte, principalmente o ciclismo, né, ajuda a aumentar a resistência. E a gente não tem dúvida, isso aí tem trabalhos científicos explicando,
né, a condição de melhora dos elementos de defesa do organismo. Então, de uma maneira geral, a doença ela nada mais é do que o desequilíbrio, ou seja, o invasor adentra o organismo, você começa a fabricar as substâncias e essas mesmas substâncias, às vezes fabricadas numa quantidade exagerada, é que faz com que surjam os sintomas. Pessoa que pode ter uma amidalite e outra da mesma forma, uma fica prostrada com febre alta e a outra simplesmente uma dor de garganta. Então veja que a doença, a expressão da doença, ela pode estar relacionada ao agressor e à resposta do hospedeiro. Você pode ter convivido tranquilamente com o vírus sem o agredi-lo porque não tinha outras alterações metabólicas que foram expressas por ocasião da invasão do vírus. Provavelmente deva ter sido isso e você certamente já tinha uma resistência considerável, principalmente em termos de anticorpos. Considerando, vamos para a próxima pergunta. Luana Correia, 25 anos, vendedora. Vamos ver a pergunta, o questionamento da Luana. Doutor Luiz, meu nome é Luana e eu gostaria de saber quais as dicas que funcionam para o processo de emagrecimento. Luana, nós quando falamos em emagrecimento, nós nunca podemos perder de vista a ideia de energia, né? O universo funciona em função de energia. E o nosso organismo também da mesma forma. Todas as vezes que nós comemos, nós estamos ingerindo massa, fisicamente colocado, e nessa massa tem energia, que pode ser estática ou pode ser dinâmica, e você transforma em 7, 8 tipos de energia na dependência da necessidade. Você está ouvindo, isso é uma energia sonora. A luz que está acendendo a sua televisão é uma energia elétrica. Isso aí é devido à transformação. E o mundo é de transformação. E no organismo não é diferente. Então você veja que quando as pessoas comem além do que precisa, o organismo aprendeu a economizar. Ele guarda. Isso porque na história, na memória, né, existencial, diz assim, eu tenho que guardar porque eu não sei como vai ser amanhã. Então, de uma maneira geral, as pessoas... Primeira coisa para poder perder peso é diminuir a ingesta, a quantidade de comida, a quantidade de massa. Quando eu falo massa, não é massa, pão, macarrão, isso só. Qualquer tipo de comida. Considera-se massa porque ali tem energia. A outra situação, você precisa queimar aquilo que ficou guardado na barriga, que normalmente o homem acumula, o homem genérico, de uma maneira geral, ele acumula no abdômen. Por isso as pessoas crescem a barriga, porque é onde o organismo fala assim, eu não vou desprezar, eu vou guardar. Então diminua a ingesta e movimente-se mais, porque aí você queima aquilo que está ali. Dando continuidade, nós vamos para o Pedro Paulo Maciel, 63 anos, aposentado. Bom dia, doutor Luiz Ovando. Meu nome é Pedro, eu gostaria de saber se uma dor de cabeça ou enxaqueca pode levar a um AVC. Pedro Paulo, dor de cabeça, como nós já dissemos no bloco anterior, é expressão de anormalidade, né? A dor de cabeça não leva ao AVC, ela pode ser expressão do AVC. O que é AVC? Acidente vascular cerebral. O sangue, ele é perfeito, nós precisamos dele, mas dentro da artéria. Ele passa a ser anormal quando ele sai da artéria. Aí é problema, aí é doença. Então, se você tem uma pressão muito alta, fez um aneurisma, pode romper aquele aneurisma, esse sangue saindo da artéria ou da veia, no caso, você passa a irritar as meninges e aí você pode ter uma dor de cabeça súbita. Agora, precisa ver por que você está tendo dor de cabeça, se é frequente. A dor de cabeça frequente, às vezes, é problema articular aqui na coluna cervical, é problema de postura, tem que fortalecer a musculatura cervical e aí as coisas melhoram e você não vai ter AVC, mas fique de olho na sua pressão. Dando continuidade, nós vamos ouvir agora o César Nogueira, 55 anos. O César é empresário e optometrista. Meu nome é César Nogueira, sou empresário do ramo óptico na 14 de julho há 37 anos. E a minha pergunta é a seguinte: por que há poucos profissionais, médicos, oftalmologistas nos postos de saúde, sendo que a demanda é muito alta?
E a segunda pergunta é: por que não se encaixam os profissionais optometristas para dar o auxílio para os médicos e diminuir essa demanda? César, sua pergunta é muito boa. Ela tem um caráter social, profissional, muito importante. Quer dizer, por que o oftalmologista não vai lá na linha de frente onde precisa? E você coloca a questão do optometrista. Veja que as crianças, elas precisam ser avaliadas do ponto de vista oftalmológico. E o ideal seria que cada escola estadual e municipal, ou pelo menos regionalmente, tivesse um centro oftalmológico. Essa é uma ideia boa. Nós precisamos propor isso à prefeita Adriane e também ao governador, porque isso são problemas relacionados à educação estadual e municipal. E a criança, para ter um bom aproveitamento, ela precisa ser diagnosticada se ela está vendo, enxergando com facilidade ou não. Então isso é importante. Segunda questão, optometrista. A questão da optometria, né, é uma parte da ciência, da física, em que você mede a capacidade de foco, ou seja, a dioptria, né, mais, menos, enfim, você forma na retina a imagem. E, de uma maneira geral, o optometrista ele não é médico. Então, aqui existe uma categoria que não foi reconhecida ainda, que há barreiras em relação a isso, principalmente para que eles façam análise, né, das pessoas para ver se elas precisam de óculos ou não. Qual é o problema? O problema é que você não pode atuar especificamente do ponto de vista médico em determinado segmento. É preciso que você tenha visão mais ampla. Alguns dizem assim, não, mas o optometrista ele olha o fundo de olho e vê se a pessoa tem problema ou não e encaminha. Essa é a argumentação, mas não é por aí o caminho. O que a gente quer e gostaria de ter é facilidade com que os médicos oftalmologistas estivessem mais presentes, principalmente aonde se faz necessário, que é exatamente na escola, quando a criança começa e se ela tiver deficiência, isso infelizmente vai comprometer o seu desempenho ao longo da vida. Dando continuidade, nós temos a pergunta do Celso Henrique, 51 anos. Celso é autônomo. Vamos ver o que o Celso tem de dúvida. Bom dia, doutor Luiz Ovando. Eu gostaria de saber como a pressão alta ativa outras doenças. Celso, sua pergunta é muito boa. Ela é interessante porque, de uma maneira geral, né, a pressão alta ela se dá dentro da artéria. Né? A artéria fazendo constrição, a pressão sobe. A artéria dilatando, a pressão baixa. E aqui um aspecto importante é o seguinte. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas acabam tendo excesso de alimento, como nós já comentamos anteriormente. E aí você engorda. E todas as vezes que você engorda, o coração precisa trabalhar mais e jogar o sangue mais longe. Para ficar mais claro isso, imagine você ter um campo plantado de trigo, 1 hectare. Nesse hectare, você precisa irrigar. Você coloca uma pressão na máquina para jogar a água lá naquela distância. Se você aumenta essa plantação para 2 hectares, o que vai acontecer? Você precisa aumentar a pressão. E você aumentando a pressão, você faz com que a artéria faça vasoconstrição para ela poder tolerar a pressão do coração e também irrigar mais longe. Então, toda vez que nós engordamos, nós aumentamos a pressão para irrigar o sangue, ou seja, o tecido com o sangue que se faz necessário. Então, por isso é que a questão da pressão é fundamental para você manter a sua saúde, porque a pressão alta, ela lesa a artéria, que infelizmente acaba comprometendo todo o organismo. Porque você pergunta, o que tem a ver a artéria, o sangue, a pressão com o resto do corpo? O cérebro precisa da pressão, o coração que cria a pressão precisa da pressão, o intestino precisa da pressão, a perna precisa da pressão, então todos nós precisamos da pressão. Então veja agora, eu quero, para terminar,
né? Colocar aqui a pergunta da Kátia Regina Florencio, 42 anos, que é administradora. Doutor Luiz, meu nome é Kátia, eu estou no processo de emagrecimento e eu gostaria de saber, se eu tomar a medicação, eu vou ter algum problema no futuro? Não, Kátia, você não vai ter problema no futuro, principalmente se você tomar remédios e acompanhar com o médico. Agora veja, remédios que interferem no apetite, eles geralmente são estimulantes. Eles aumentam a pressão, eles podem dar arritmia, então é importante que você acompanhe, né? O fato de a gente usar remédio para algumas pessoas é que as pessoas às vezes não conseguem dominar aquele ímpeto da ingesta de alimentos. Eu espero que isso tenha ajudado você a não ficar com medo. Se o médico prescreveu, ele vai acompanhar e você tem que seguir naturalmente de forma bastante diligente a orientação. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa nosso. Hoje nós respondemos as perguntas. Siga as nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando. Vejo você no nosso próximo programa. Até lá.